A gente começou a produzir os vídeos, o meu Instagram tinha 265 seguidores, não era 1000, era 265 seguidores. E aí, um mês depois, eu coloquei lá um vídeo que se chamava À Vista ou Parcelado, que falava sobre a compra no cartão de crédito ou de débito, pagar à vista e tudo mais. E esse vídeo viralizou. Às 6 horas da tarde eu postei, era 8 da noite, eu já estava com 10 mil seguidores. Fui dormir, acordei no outro dia, estava com 50 mil seguidores. Cheguei no banco, a cada atualização que eu fazia no Instagram, era 5, 10 mil seguidores chegando. Eu sei que em 3 dias, a gente ganhou 1 milhão de seguidores com esse vídeo. E aí, em 3 dias, outros vídeos viralizaram junto com esse primeiro. E aí, a gente tinha essa decisão para tomar. Porque até então eu estava no banco. Eu continuava lá chamando senha e atendendo as pessoas. E aí, as pessoas começaram a me reconhecer na agência. Eu fui almoçar e aí fui com meu marido. A gente até almoçamos juntos para ter essa decisão tomada de repente, sair do banco e me dedicar só ali. E aí, quando a gente foi almoçar no restaurante que eu sempre ia, a moça do restaurante falou assim: ah, Lisiane, não é você que tá gravando vídeos e tal? Eu falei: não, sou eu sim. Nossa, que legal, aprendi tal coisa, poxa, me salvou, mês passado eu tava em dúvida do que fazer, e aí eu vi um vídeo seu sobre isso, pô, me ajudou muito, obrigada. Eu falei: não, de nada. Ela: mas pergunta como é que eu sei disso. Eu falei: como é que você sabe? É porque eu já sigo a doutora Elisiane no Instagram. E aí ela falou o meu bordão, e aí eu falei: cara, eu nem... Não tinha esse conhecimento. O meu conhecimento sobre marketing digital ou, enfim, criação de conteúdo era muito próximo a zero, né? Mas mesmo assim a gente resolveu fazer. E ali foi um sinal, a gente saiu desse almoço decidido que eu sairia do banco, me dedicaria a isso. No meu direct eu não vencia responder as pessoas que pediam por mais conteúdo e como elas poderiam aprender mais sobre aquilo. Então essa migração foi muito rápida e muito, assim, não teve muito tempo para pensar, sabe? Não teve, e também não teve muita dúvida em relação a isso. Eu saí de um banco com 1 milhão de seguidores quando eu tomei a decisão de sair. Então foi muito fácil, até porque no banco você, enquanto funcionário, é muito limitado naquilo que você pode fazer pelas pessoas. E, na mesma proporção, você vê muita gente passando por muito problema, muito sofrimento, por conta de não saber lidar mesmo com dinheiro. E, independentemente do salário, eu via muitas pessoas que recebiam lá um salário mínimo, ou 2 mil reais, ou 3 mil reais, e pessoas que recebiam 20 mil reais, 30 mil reais, juízes, médicos, com a mesma dificuldade, que é gerenciar o dinheiro, é administrar o dinheiro. Então, quando você está no banco, quem assinou tua carteira é um banco. Você não consegue sair educando as pessoas financeiramente sobre tudo, nem tem tempo para isso, né? E ali não é o teu papel. Então, eu sempre senti que eu poderia fazer mais. E isso sempre foi uma dor. Em alguns momentos, alguns dias, não era incomum chegar em casa e meu marido perguntar: e aí, como é que foi seu dia? Eu não queria nem falar sobre o dia. De tanta coisa absurda que eu tinha visto. De tanto senhorzinho de idade, assim, idoso, fazendo consórcio para pagar em 15 anos, sabe? Um contrato sem sentido, que ele contratava junto ao banco, porque o gerente do banco nada mais é do que um vendedor de produto e serviço do banco. Então, pouco se interessa pelos interesses do cliente. Isso não vem em primeiro lugar. É a meta. Exato, é a meta. O banco vive em cima da meta. Mas assim... sempre foi uma dor. A questão do direito, que você se formou, doutora, né? E isso te trouxe uma bagagem. Porque eu vejo que você tem um poder de síntese, a comunicação, ficou muito mais fácil para você ficar imersa na internet. Demais. E quando eu comecei, eu também mesclava muito conteúdo com o direito do consumidor, trazendo também para o cotidiano das pessoas, falando dos direitos, mas de forma também mais simples. E esse sempre foi o grande ponto, assim. Se eu pudesse falar sobre... Elisiane, por que deu certo para você? Eu diria que foi isso, foi a linguagem mesmo. Eu teria 2 motivos para falar difícil. Eu sou advogada e trabalho no mercado financeiro. Esse povo fala muito difícil. Então, esse é o ponto que chegamos. Que é o legal, que a gente vai trazer essa conversa, porque a sua conexão, ela tem que conectar as pessoas num todo. Exato. Vamos dizer dessa forma. Exato. E o que a gente enxerga hoje no mercado financeiro são linguagens um pouco mais acadêmicas, técnicas, demais. E isso afasta. Porque quando a gente fala vamos falar assim, de uma corretora. Então, o cara vai aplicar o dinheiro na corretora, e aí o corretor tá com o seu dinheiro, ele vai chegar e falar assim: você vai aplicar no CDI, você vai aplicar aqui, o Tesouro Nacional. Uma sopa de letrinhas, né? Uma sopa de letrinhas, e a pessoa fica meio perdida. Fala: eu tenho pouco, né? E assim,
a sua linguagem é um todo. Então, é o cara que tem aposentadoria, é a senhora mais simples, que dá para falar assim, vamos trabalhar o seu dinheiro. Então, a gente começa com a educação financeira. Exato. Porque na minha concepção, ontem nós tivemos um podcast bacana aqui sobre IA, né, tecnologia. Legal, assunto do momento. Assunto do momento. E aí o que acontece? Se você tem um dinheiro, tô falando desses grandes caras que mexem com trade e tudo mais. Ele joga na plataforma ali e o IA vai falar para ele onde ele coloca. Sim. Agora, quando a gente tá falando com um senhor mais... Não é o público para Não isso, é o imagina. Isso vai muito mais afastar a pessoa, como você falou, do que trazer para perto. Quando eu comecei a fazer as lives ali, eu fazia a quarta do dinheiro. E aí, toda semana eu fazia essas lives. E numa das primeiras, eu tava falando disso, de como a gente pode emprestar dinheiro para um banco. E quando a gente empresta esse dinheiro, o banco devolve pra gente dentro de um prazo e paga muito bem por isso, se você souber escolher o que ele tá colocando à disposição. E era o CDB. Terminei a live e a minha mãe mandou uma mensagem. Minha mãe não terminou o ensino fundamental, ela foi acho que até a 3ª ou 4ª série. É uma pessoa muito simples, dona de casa a vida toda, né? Mas ela mandou uma mensagem e disse assim, Elisiane, o que é esse... E aí eu não vou falar o nome da corretora aqui, enfim. Mas o que é essa corretora XYZ? E como que eu faço para aplicar nesse CDB que você falou? E ali na mensagem eu vi, olha, é esse caminho, é isso que eu quero. Se eu tenho uma missão a cumprir, é fazer com que toda mensagem que eu dê, toda vez que eu ligar a câmera, eu preciso fazer com que todas as pessoas que assistirem aquele vídeo entendam 100% da mensagem, entendam o que eu tô falando. Eu não tenho a menor vaidade de falar de uma maneira técnica e de trazer termos ou jurídicos, quando eu tô falando de direito, ou do mercado financeiro, quando eu tô falando desse assunto, que façam eu ter alguma autoridade a mais, de certa forma, por aí. Não, para mim isso tem zero importância. Para mim a importância, o interesse é que a mensagem chegue para as pessoas. Então é isso que você falou, é muito interessante. Eu tenho muitos aluninhos que têm 70 anos e que estão começando a investir agora. E muitas vezes não é nem só por eles, mas é muito mais porque eles veem que os filhos, os netos não investem e eles querem aprender para repassar esse conhecimento. Para eles também tem um tom de terapia, de um outro sentido de estar ali numa aula, aprendendo algo novo, sabe? Se sentindo valorizado outra vez, capaz outra vez. Então, tem uma função social de falar simples na internet que acho que assim, nada paga, sabe? Tá acima de qualquer coisa. Conectou. É isso. Que é o simplificou, conectou. Perfeito. E assim, agora a gente vai entrar nesses assuntos, mas você acha que ainda tem um... Acha não, eu com certeza que eu vou fazer essa pergunta e você vai falar assim, ó... É uma lacuna imensa, por isso que eu tô no mercado. Vamos ver, será? Escolas, educação financeira a gente não se aprende. Culturalmente, não. Mas é um assunto que tá tomando uma relevância, né? Sim. Tá em uma crescente muito forte. Verdade. Né? E o que você acha disso? Se tem uma lacuna, você diz, para mais pessoas ensinarem, ou nesse sentido? Sim. Tem demais, tem demais. É um oceano azul, eu diria. Até porque é muito particular. Imagine que quando eu fosse começar a criar conteúdo, eu pensasse sobre quem já está lá. E aí quem já está lá já fala, já tem sua autoridade, já tem sua audiência. E imagine que isso me intimidasse de certa forma. Então eu não vou começar porque o Thiago Nigro já faz. E ele já tem uma super audiência. E ele já é muito reconhecido por isso. Eu não vou começar porque a Natália Arcuri já faz. Então eu não posso porque o mercado já é dela. Nunca pense assim, nunca. Se você está em casa e está pensando em criar conteúdo, jamais pense dessa maneira. Jamais se compare com quem já está lá, porque sempre vai ter alguém do outro lado que vai se identificar com o teu jeito de falar, com algum detalhe em você. Talvez ela não vá se identificar com o Thiago Nigro, por melhor que ele seja, nem com a Natália Arcuri, nem com outras pessoas, mas foi alguma coisa que você falou que cativou aquela pessoa. Então, pessoas são assim, elas vão se conectando com as outras pessoas. E você comparar a tua largada com a linha de chegada das outras pessoas e fazer com que isso te paralise de certa forma, é até egoísmo da tua parte. Porque às vezes um conhecimento que para você é óbvio e é uma habilidade que você nem julga tão importante assim, é a luz no fim do túnel da outra pessoa. É a luz no fim do túnel de quem vai assistir o teu vídeo. Então não deixe de fazer por absolutamente nada. Muito menos por esse motivo torpe, fútil, de achar que você não é bom o suficiente, porque você está se comparando com quem já está lá, já chegou antes, já faz acontecer. Não. Se inspire nessas pessoas.
Mas não deixe que isso te paralise de nenhuma forma. As outras pessoas que ainda não te conhecem, talvez precisem te conhecer e isso vai mudar a vida delas.